Nós vamos falar sobre o tema o Cristo glorioso. O Cristo glorioso. Semana passada nós tivemos o domingo de Páscoa e nós falamos sobre a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. E Jesus na Páscoa é apresentado como o Cordeiro. Eu na minha adolescência tive a oportunidade de conhecer uma família que criava ovelhas. E algumas vezes eu vi as ovelhas indo para o matadouro, diferente dos outros animais, como por exemplo o porco que berra demais quando está sendo sacrificado. Berra não, né? Como é que fala? Nem sei o termo, mas faz muito barulho. A ovelha, ela vai quieta. E os amantes de animais aí vão ficar com dor no coração. Algumas coisas que eu observei na ovelha quando ela estava sendo sacrificada é que escorria algumas lágrimas, só isso, nada mais. E Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai como ovelha para o matadouro, em silêncio, ele não abriu a sua boca para reclamar, para gritar, para questionar, ele vai como ovelha muda para o matadouro. E a revelação que muitas pessoas têm de Jesus é apenas essa, o Cordeiro. E elas têm a imagem de Cristo num crucifixo, um Cristo sofrido, magro, e essa é a imagem que elas têm do seu Deus. Um Deus fraco, um Deus em sofrimento. E a única coisa que elas conseguem dar para esse Deus é a sua dó, o seu sentimento de pena. Mas nós queremos falar hoje que Jesus ele não é mais o leão, o Cordeiro de Deus, mas o leão da tribo de Judá. Ele veio cumprir o seu propósito como o Cordeiro de Deus, mas ele foi revestido de glória. Aquele que era desde a fundação do mundo, aquele que era antes que o houvesse, se esvazia da sua glória, vem como homem, cumpre o seu propósito, mas agora ele é restaurado na sua glória. E a Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai, assentado no trono do universo, e ele reina com poder. Então nós queremos falar nessa noite sobre esse Cristo glorioso. Amém? E o meu desejo nessa noite é que esse Cristo glorioso seja revelado no seu coração. E à medida que você vai conhecendo a grandeza desse Deus, os seus problemas vão ficando pequenininhos diante desse Deus. Conta-se a história de uma criança que ela estava caminhando com seu pai, e as crianças parecem que têm o dom para fazer perguntas difíceis. E aí ela faz uma pergunta para o pai. Papai, que tamanho é Deus? Qual o tamanho de Deus? E aí o pai coça a cabeça, ele não tinha uma resposta pronta, ele não queria dar uma resposta pronta. E aí enquanto ele pensava sobre isso, bem lá no alto, ele olha e vê um Boeing passando, já em altitude de cruzeiro, muito longe. E aí ele pergunta para a criança, filho, que tamanho que é aquele avião? Aí ele olhou e falou, pequeno papai, muito pequeno. Aí ele pegou a criança, levou para o aeroporto e ele chegou o mais próximo que ele podia de um Boeing para 400 e tantos passageiros, algo enorme. E aí ele fala, filho, que tamanho que é esse avião? Ele fala, grande papai, muito grande. Ele falou para o filho, assim é Deus, quanto mais próximo nós estamos dele, mais ele se torna grandioso para nós, mais nós conseguimos compreender a grandeza de Deus. Então o propósito dessa mensagem é que esse Deus se torne muito grande, não porque ele é pequeno, mas porque você estará se aproximando dele. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias então em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, versículo 1. Apocalipse, que é revelação. E começa o texto revelando Jesus. Apocalipse, capítulo 1, vamos do versículo 9 ao versículo 20. Diz assim o texto sagrado. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus
e do testemunho de Jesus no dia do Senhor. Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que vi, das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candeeiros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós oramos para que o Espírito Santo revele a nós a palavra do Senhor nessa noite, que não fique apenas no nosso intelecto, mas que desça para o íntimo do nosso coração. E conhecereis a verdade vos libertará. Que essa verdade nos liberte de todo medo, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite nós vamos falar então sobre o Cristo glorioso. E nós vamos nos deter em 10 características do Cristo glorioso revelado aqui para João. Primeiro nós precisamos entender, querido, abaixa só um pouquinho meu microfone. Precisamos entender qual era o contexto aqui. João, ele era apóstolo de Cristo e ele já estava avançado em dias, já não era mais um rapaz, como aquele menino que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus ali na ceia. Era o discípulo que mais tinha intimidade com Jesus, mas agora ele já estava avançado em dias, não sabemos exatamente, mas ele já era um senhor de idade. Mas ele estava agora exilado na ilha de Patmos. Era uma ilha com pouco verde, muitas pedras, onde as pessoas exiladas pelo governo romano, o Império Romano era levado para aquele lugar, elas quebravam pedra, era um lugar muito terrível. E ele tinha sido lançado naquele lugar por pregar o Evangelho. Mas apesar de estar ali escravizado, acorrentado, preso, ele não estava preso para ver o Senhor Jesus e a revelação da glória do Senhor. Ainda que na terra ele estava preso, mas ele estava totalmente livre para receber e introduzir a presença do Senhor. E como ele recebe o Apocalipse, a revelação aqui, a Bíblia diz que ele foi achado em espírito. O espírito leva em uma outra dimensão. E agora ele não está mais naquela dimensão natural. E ele começa a ter algumas visões. E a primeira visão que ele tem é a visão do Cristo, que ele tanto conheceu. E é interessante, no versículo 12, nós vamos deter em todo esse texto que nós lemos, nós vamos discorrer sobre ele, então a mensagem expositiva. No versículo 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Uma voz como de trombeta falou atrás dele, ele voltou para ver. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando vi 7 candeeiros de ouro. E entre os candeeiros, alguém semelhante ao Filho de Homem. Nós já vimos no final do versículo 20 que os 7 candeeiros eram o quê? 7 igrejas.
Então, para mim, o que está sendo revelado aqui é que Jesus, ele é revelado a nós no meio da sua igreja. Se nós queremos a revelação de Cristo, nós precisamos estar unidos com o corpo de Cristo, a sua igreja. Por isso a importância de congregar, por isso a importância de estarmos unidos como igreja, porque Cristo é revelado no meio das igrejas, ou da sua igreja. É o que nós destacamos aqui e entendemos dessa palavra. Agora nós vamos entrar então as 10 características do Cristo glorioso. A primeira, veja só, queridos, antes de falarmos essas 10 características, João, ele conheceu um Cristo, mas o Cristo que estava aqui na terra. E ao ver agora esse Cristo glorioso, tamanha foi a sua glória e a sua grandeza que ele cai como morto, não lhe sobra nenhuma força. Esse é o Cristo revelado a João. Primeira característica então do Cristo glorioso, versículo 13. Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. As vestes, elas falam do sacerdócio de Cristo e do seu reinado. Nós vimos semana passada que Jesus, ele se torna o sacerdote, ou sumo sacerdote de Deus. O que era o sacerdote? Qual que era o papel do sacerdote? O sacerdote é aquele que fazia essa intermediação do povo com Deus. Ele intercedia pelo povo, ele fazia essa ligação entre o povo e Deus. Jesus é o sumo sacerdote, ele é o que nos dá acesso a Deus. Então as vestes falam do seu sacerdócio, mas também o ouro no seu peito fala do seu reinado. Ele é sacerdote e rei. Ele reina sobre a sua igreja, ele reina sobre as nações, ele reina sobre o universo. Então a primeira revelação de Cristo aqui é como sacerdote e rei. Ele nos conduz a Deus e reina sobre nós. Essa é a primeira revelação, então, que nós percebemos. Versículo 14. Diz assim, segunda característica do Cristo glorioso. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os cabelos brancos falam da sua divindade e da sua santidade. Cabelos brancos fala da sua divindade e da sua santidade. Agora, na Bíblia, os cabelos brancos também têm uma simbologia que nós encontramos em Provérbios. Fala que perante as cãs se levantarás. O cabelo branco representa honra e também sabedoria. É natural que à medida que nós vamos nos envelhecendo e vamos aprendendo com as cabeçadas que nós vamos dando, vamos nos tornando mais sábios e maduros. Então aqui o cabelo branco fala também dessa sabedoria de Cristo e da honra devida a Ele. Então os cabelos brancos fala da divindade, da santidade, mas transmite a ideia também de sabedoria e dignidade. Querido, eu vou trocar de microfone, não estou me adaptando hoje com esse. É o primeiro aí, tá? Aleluia. Vamos lá. Na continuação do versículo 14... também diz assim, os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus olhos eram como chama de fogo. Nós temos várias cores de olhos aí, né? Nós temos os olhos totalmente negros, e diz que é uma das coisas mais raras é você encontrar um olho totalmente negro. Porque o que nós vemos geralmente é um olho castanho escuro. Nós temos os olhos castanhos, os olhos azuis, os olhos verdes. Nós temos os olhos raríssimos, que são os violetas. Aumenta um pouquinho para mim o retorno. Hoje estou na briga aqui com os microfones, né? Mas nós vamos acertar. Nós temos os olhos vermelhos. Existe olho vermelho. Algumas pessoas albinas, é muito raro, mas também tem a coloração vermelha. Agora, um olho que você olha e você vê como chama de fogo, é só Jesus. Olhos com cor de chamas de fogo. Esses são os olhos que João contempla. O que fala esses olhos? Terceira característica do Cristo glorioso, vista por João. Fala da sua onisciência,
que tudo vê e tudo perscruta. Os seus olhos veem além do que os olhos humanos podem ver. Ele consegue penetrar o mais íntimo do nosso interior. Jesus, quando estava aqui, muitas vezes quando ele estava falando, através do Espírito, ele sondava os corações. Então ele não estava vendo apenas a aparência. Muitas pessoas vinham com palavras bonitas para Jesus, mas para prová-lo. Mas ele via a intenção do coração. Então os olhos, como chama de fogo, fala dos olhos curiosos. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, versículo 15. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Na outra versão diz como bronze polido. De qualquer maneira, fala do bronze que brilhava. O que o bronze representa? O bronze ele representa força. O bronze representa estabilidade. Então o bronze aqui reluzindo transmitia a ideia de força e estabilidade. Isso fala da sua onipotência para julgar os seus inimigos. A Bíblia diz, se você depois quiser ler em casa, em 1 Coríntios 15, 25, diz assim: pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Fala do quê? Do domínio de Cristo sobre todas as coisas. Tudo está debaixo do seu domínio e debaixo dos seus pés. Então, os pés reluzentes fala dessa autoridade, dessa força, dessa estabilidade do rei e juiz sobre toda a terra. Amém? Esse é o Cristo glorioso. Versículo 15 ainda. Olha a continuação aí. A sua voz como o som de muitas águas. A sua voz como o som de muitas águas. Eu tive a oportunidade, o privilégio, em janeiro de 2014, ir nas cataratas do Iguaçu. Eu tinha aquela imagem que você ia chegar perto de um lugar assim, você já ia avistá-la, mas ela fica dentro de um parque, as várias caídas, né? Ali das cachoeiras. Aquelas cataratas, elas ficam dentro de um parque, você entra num ônibus e aí você anda alguns quilômetros até chegar lá, e aí você vai vendo várias cataratas, você vai descendo, até chegar na maior, o qual você precisa de uma capa de chuva para não se molhar todo, porque só o vapor dela vai molhando todo você. E aí nós descemos numa passarela que vai até próximo dessas cataratas, e uma das coisas que eu observei lá é o som grave que ela produzia, ensurdecedor, é um barulho forte, alto, ao ponto de que eu estava com os meus filhos e minha esposa, para a gente se comunicar, a gente tinha que falar alto, quase gritar, para conseguir se ouvir. Então aqui o som de muitas águas dá essa ideia de uma voz grave, imponente, cheia de autoridade. Então a voz como o som de muitas águas, isso fala de poder irresistível de sua palavra, do seu julgamento. No seu juízo, desfalecem as palavras humanas. A voz de Cristo detém a última palavra e é a única a ter razão. A voz de Cristo é que detém a razão e a última palavra. Amém? Essa é a quinta característica do Cristo glorioso. A sexta característica, vista por João e descrita nesse capítulo do Cristo glorioso, tinha em sua mão direita 7 estrelas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Tanto os candelabros eram um objeto com 7 hastes, onde você colocava azeites e ali você acendia, então ela era como os nossos lustres de hoje. E as estrelas também falam da mesma coisa. Tanto os candelabros como as estrelas representam a igreja de Cristo. E aqui fala que ele tinha em sua mão as 7 estrelas. O que estava falando? Que ele tinha em suas mãos a igreja. Agora, o que isso representa para nós? Primeira coisa, segurança. Se você quiser abrir comigo, João capítulo 10, no Evangelho de João, quarto livro aí do Novo Testamento. Nós vamos ver um pouco sobre essa questão das 7 estrelas das mãos do Senhor.
A mão direita, ela fala de ação, com o qual ele age e governa. Isso mostra o seu cuidado com a igreja. E nós vamos ver nesse texto que ninguém pode arrebatar aquilo que está na mão de Cristo. João capítulo 10, eu vou ler o versículo 14, depois o 27 e 28. Vou pular do 14 para o 27 e 28. Então, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as ovelhas e elas me conhecem. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrebatar ou arrancar da minha mão. O que é arrebatar? É arrancar a força. Tanto que quando você fala de arrebatamento, fala sendo tirado a força. O que Jesus está falando aqui com as 7 estrelas nas suas mãos? Ninguém pode tocar ou tirar a força da sua mão, a sua igreja. Sabe o que isso representa para mim e você? Que se você está na mão do Senhor, ninguém pode te tocar. Ninguém pode te arrebatar da mão de Cristo. Romanos fala, ninguém separará. Ninguém nos separará, ou ninguém pode nos separar do amor de Cristo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem perseguições, nem espada, nem principados, potestades, nada pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo. Então, se você é igreja e você está na mão de Cristo, ninguém pode arrebatar você da mão de Cristo. E a 7ª característica do Cristo glorioso, nós vamos ver 10. A 7ª, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Durante muito tempo eu achava que essa espada afiada de 2 gumes que estava saindo aqui era o Evangelho, o Novo e Velho Testamento. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é a espada. Amém? Como uma espada de 2 gumes, ou seja, de 2 cortes, tanto de um lado como do outro, ela corta, fala para mim do Velho e do Novo Testamento. Mas essa espada que sai da boca de Cristo, estudando melhor nesse contexto, não é a espada do Evangelho, mas é uma espada de julgamento. E nós vamos ver, completando isso, em Apocalipse 19, 15. Apocalipse 19, 15. Preste atenção no que está escrito. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então essa palavra aqui é a palavra de juízo que sai da sua boca. É a única arma de guerra usada pelo Cristo Conquistador. É a espada que sai da sua boca. Essa é a cena do tribunal, onde é proferida a sentença judicial. E é precisamente, sem contestação, é quando o juiz abre a sua palavra de condenação e ninguém pode contestar. Essa é a palavra que sai da boca do Senhor. E com a sua espada ele julgará as nações da terra. Amém? Glória a Deus. Não precisa ficar com medo não. Se você está na mão do Senhor, se é a sua igreja, você não passará pelo julgamento. Ou o grande trono branco. 8ª característica. Apenas 3 agora então nos falta. A 8ª característica desse Cristo glorioso. Versículo 16. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Então a visão que agora João tem do Cristo, não é um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, com o rosto cuspido, mas do Cristo cheio de glória. É claro que para ele descrever o que ele está vendo, ele tem que usar algo que ele compreende o que ele vê. Então ele fala assim, olha, parece o sol, mas não é só o sol quando a gente olha, mas é o sol com todo o seu fulgor. Ou seja,
o seu brilho sobrepujava o brilho da igreja, dos candeeiros e da estrela, mas também ele era o sol, mas o sol em toda a sua força, ou seja, era algo que chegava a ofuscar e ferir os olhos ao ponto de ele não conseguir mirar o rosto de Jesus. Esse era o rosto do Cristo glorioso. E é interessante que, ao ver esse Cristo, ele cai como morto. O João, que conhecia tão bem a face de Jesus, que reclinava no seu peito, aquele o qual tinha tanta intimidade que ele foi o único que ficou sabendo com antecedência quem era o traidor. Porque todos estavam perguntando, quem é, quem é, quem é? Jesus falou, é o que está comigo à mesa. Ele falou, sou eu, quem é, Senhor? E aí Pedro fala, pergunta para Jesus, fala para João. E aí João, com toda a intimidade, coloca a cabeça no peito de Jesus e fala, quem é Jesus? Ele falou, aquele que eu molhar o pão no vinho e der, esse é o traidor. E aí ele molha o pão no vinho e dá para Judas. Naquele momento, Judas fica possesso. Então ele soube, antes de todo mundo, quem era o traidor. Agora, esse que tinha intimidade com Jesus, ao ver, não era mais aquele Cristo perseguido, humilhado. Era um Cristo glorioso, ao ponto de ele não poder suportar e ele cair como morto. E agora o Cristo vivo, ressurreto dentre os mortos, toca no ombro de João e dá força para ele e fala, não tenha medo, sou eu. A sua face como o sol, a visão do Cristo em toda a sua glória, a luz do sol que supera a luz dos candeeiros, essa era a face de Jesus. E a nona característica desse Cristo glorificado, versículo 17, ele diz, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último, ou seja, ele é o criador, sustentador e consumador de todas as coisas. Ele cria, controla, julga e planifica todas as coisas. Eu sou o primeiro e o último. Eu ouvindo uma explicação de Miles Monroe, ele fala o seguinte, que Deus é aquele que quando ele começa algo, é porque ele já terminou. Ou seja, é como se ele chegasse no final aqui, estabelecesse o fim, e quando estava tudo completado, ele fala, está feito. E agora você rebobina o filme, e agora ele fala, vamos começar. Ou seja, nada pode impedir o Senhor de cumprir o seu propósito. Porque Ele é o começo e o fim. Isso é muito grande para a nossa cabeça, né, gente? É muita loucura. Mas é isso. A Bíblia diz em Provérbios que os preceitos do Senhor prevalecerão. Quando Ele começa alguma coisa é porque Ele já terminou. É tanto que quando Ele termina o Apocalipse, Ele diz, está feito. Está concluído. Agora podemos começar. Nada vai impedir o Senhor de cumprir o seu propósito. Então Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Criador, sustentador e consumador de todas as coisas. E por último, 10ª característica do Cristo glorioso, versículo 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou a chave da morte e do inferno. João está diante do Cristo da cruz, que venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas está vivo para sempre. Ele não apenas está vivo, mas está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, ele venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele tem a chave do estado, morte, e do local, inferno. Quando a pessoa morre, o estado que ela se encontra é óbito. Então ele tem a chave do estado da pessoa, morte, e ele tem a chave do local para onde a pessoa pode ir. Se a pessoa não tinha uma aliança com Cristo, ela vai para o inferno. Então ele tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, ele tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Fala do quê? Dos mortos.
Ele tem domínio em todos os níveis. Céu, terra e debaixo da terra. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra e debaixo da terra. Esse é o Cristo que nos é revelado. Nessa noite eu queria caminhar para concluir e dar um texto para, se tudo isso ainda não motivou a sua fé, e se o seu problema ainda não ficou tão pequenininho diante desse Deus, eu quero dar um texto para você de Isaías, capítulo 40, versículo 26. Porque só tem algo para acontecer quando você se aproxima de Deus, com os seus problemas, as suas ansiedades. Os seus problemas vão ficar muito pequenos, porque você vai estar diante de um Deus muito grande. Amém? É interessante aquela história de Moisés, quando ele está no deserto, ele já tinha visto tantos milagres de Deus. Deus já tinha abrido o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto, já tinha visto as 10 pragas lá no Egito, ele já tinha experimentado vários milagres, como sair água da rocha, maná do céu, a coluna de fogo todas as noites, a nuvem que encobriu o povo. Todos os dias ele via essa grandeza de Deus. E aí Deus fala o seguinte: eu vou dar carne para esse povo, no deserto, durante um mês. Moisés, mesmo conhecendo esse Deus, ele falou assim: eu acho que Deus não tem essa capacidade de cumprir essa palavra. Ele fala: Deus, ele começa a questionar. Ainda que o Senhor tirar todos os peixes do mar e jogar para fora, não dá para alimentar esse povo, essa multidão de mais de 1 milhão de pessoas, diz os estudiosos, por um mês. Não dá para eles comerem carne durante um mês, ainda que saia todos os peixes do mar. E se nós matássemos todo o gado que nós temos, não daria para cada um pegar a sua porção, dar uma mordida. O que Deus fala para ele? Moisés, por acaso a minha mão se encolheu, ficou pequena? E o povo comeu carne durante um mês. A Bíblia diz que foi até sair pelo nariz. Sabe o que é isso? É quando você acaba de comer. Você já comeu daquele jeito, quando você termina de comer e você coça a barriga sem ter motivo algum? Diz um pastor que ele falou que um dia ele acordou tão cheio, ele falou: meu Deus, essa camiseta está apertada. Aí ele olhou, ele estava sem camiseta. É desse jeito estava o povo, comeu até sair pelo nariz carne, durante um mês. Por quê? Porque a mão do Senhor não se encolheu, não há impossíveis para esse Deus. Amém? E antes de nós lermos Isaías 40, 26, eu vou tentar ajudar você a compreender o que Isaías estava tentando falar ao contemplar a glória de Deus. Nós precisamos entender que Isaías, no capítulo 6, ele vê a glória desse Deus. E agora no capítulo 40, ele está revelando a glória desse Deus. Ele fala das estrelas. Olha, veja comigo. Se você perguntar hoje para um astrônomo, ele vai ter dificuldade de dizer qual o tamanho do universo. Mas nós sabemos que o universo não é infinito, porque esse é um atributo de Deus. Mas eles dizem que o universo tem cerca de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Vamos tentar compreender o que é isso. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Você que gosta de assistir aí a Fórmula 1, hoje teve Fórmula 1, os carros velozes, né, que nós temos aí na Fórmula 1 atingem um pouco mais de 300 km por hora. Então imagina, 300 km por hora. Nós temos algum veículo criado para o homem que percorre 300 mil km por hora? Não tem ainda, né? 300 mil km por hora? Não. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Quer dizer que se você tivesse uma nave que conseguisse viajar 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 92 bilhões de anos para percorrer de uma extremidade à outra. Esse é o tamanho do universo que os astrônomos já conseguiram enxergar. Quer dizer que se você viver 92 anos já é muita coisa. Viver 92 bilhões de anos só na eternidade, para você percorrer a anos-luz, 300 mil quilômetros por hora, para você percorrer de uma extremidade à outra.
E dentro desse fundamento, ou desse firmamento, nós temos as estrelas, que também, eles não têm o número certo de quantas estrelas nós temos no firmamento, mas eles já sabem que existe mais estrelas no firmamento do que todas as areias dos desertos e das praias que nós temos. Então, se você juntar todas as areias desse planeta Terra, vai dar mais ou menos o número de estrelas que tem no céu. Então, isso aqui é só para você ter uma noção do que nós vamos entender daqui a pouco. Um dia eu quis testar isso, e eu peguei um pouquinho de grão de areia numa colher e tentei contar. Eu falei, eu vou contar quantos grãos de areia tem numa colher. Experimenta fazer isso um dia. Você vai passar o dia todo, você vai ficar louco. Agora, o que Isaías fala? Vamos ver o que ele fala. Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Ou seja, olhe para o céu de noite. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O que está dizendo da grandeza desse Deus? Que todas as estrelas, Ele conhece cada uma delas. Não somente isso, Ele deu um nome para cada uma delas. E para cada uma delas, Ele dá ordem e todas obedecem. Esse é o seu Deus. Será que existe algum problema tão grande para esse Deus? E esse é o Deus que você serve. Eu fico impressionado quantas pessoas, ou quantos crentes dão tanta ênfase no poder de Satanás, na força de Satanás. Satanás tem poder, Satanás tem força, mas nada que se compara àquele que tudo sujeita. O próprio Satanás, ele está aqui para cumprir um propósito, e quando ele cumprir o seu propósito, a Bíblia diz que ele será destruído apenas com o sopro da boca de um anjo do Senhor. Esse é o nosso Deus. Amém? E como essa é uma mensagem para motivar essa nossa fé e entender um pouco a grandeza desse Deus e nos aproximarmos dele, eu não vou orar nessa mensagem. Eu vou cantar uma canção que nós vamos fazer dela a nossa oração e meditar um pouco nessa grandeza de Deus. Amém? Se você me permite, então, eu vou cantar aqui. Coloca para mim no telão ela. Pode apagar a luz aí, pessoal, ler. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
seu redor. Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica o Senhor. É esse Deus o qual nós adoramos, esse Deus o qual nós servimos. Seja engrandecido, ó Deus, as nossas vidas, que tudo criou e tudo sustenta pela palavra do seu poder. Te amamos, te exaltamos. Recebe o louvor da tua igreja.